Bom, eu vou mostrar aqui de cara os meus livros aqui, tudo bem? Isso, vamos lá. Que só tem dois mesmo assim, né? Peraí. Oi, Eu acho que a iluminação. Vamos ver aqui, ó. Assim. Ó, melhorou aqui. Aqui também melhorou? Melhorou. Então, esse aqui, qual o nome desse livro aqui? Bem-te-vi, Itaim. Bem-te-vi, Itaim. Isso. E o outro, o azul, Oliveiras Blues. que faz parte do Itaim também. Não é isso? Eu conto, eu falo assim do Jardim das Oliveiras, né? Falo Sim. do Itaim Paulista também, né? É isso aí. E Bom, enfim. falo sabe, dessa... Tá gravando já, velho? Tá? Então. Tá gravando. Eu Estamos falo com assim, Akira Yamazaki. Então vamos lá, vai. Apresenta então. Aqui, vai. estamos aqui com Akira Yamazaki, diretamente do Instituto Cultural Ronaldo Ferro, aqui em São Miguel Paulista, na Vila Pedroso, né? O lugar, né? É o point do momento dos grandes artistas, né? Dos grandes poetas, escritores. E como vocês viram, logo de cara já duas obras dele. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer, Akira, você ter aceito o nosso convite. Com certeza, você vai engrandecer demais o nosso canal com a sua presença, com o seu depoimento, com a sua história, que é muito rica, é muito, muito grande. E fique à vontade para começar de onde você quiser, do meio, do fim, né? Você já começou mostrando o livro, né? O livro, eles são de que época o livro? De que anos foram feitos? Então vamos lá, né? Bicho, muito obrigado aí pelo convite aí, né? Eu não sou um cara muito de ficar falando assim, né? Em entrevista, essas coisas, mas como foi assim o Ronaldo Ferro, assim, né? E o Ronaldo Ferro anda meio chateado comigo, não sei o quê. Mesmo? Falei, se eu não for, a coisa vai azedar, né? Então eu falei, vou lá então, não sei o quê. Vou quebrar Tudo bem. É um prazer conhecer, né? Maior satisfação conhecer você, viu, Duda? Imagina. E falando, a gente mostrou as capas aí, né, dos livros. É o Bem-te-vi, Itaim, que é de 2013, né? 13. E o Oliveiras Blues, que é de 2017. 17. Né? Eu estou falando meio assim, 17, 20, 23, 21, não sei o quê, tá. porque eu estou com uma ponte aqui, sabe? Provisória aqui, bicho, e eu não consigo falar direito, né? Imagina. Mas o Bem-te-vi Itaim, o Oliveiras Ele trata Blues. do que, o Bem-te-vi? Bem-te-vi Itaim, eu falo do Itaim Paulista. Né? A história do Itaim? Não, a história não, né? Pô, quem sou eu? Mas ele fala assim de personagens anônimos do Itaim Paulista. Sim. Né? Personagens que têm sua história, né? Que são importantes. No Oliveiras Blues, né? Eu vou e radicalizo isso, levo lá para o meu bairro, né? Que eu moro lá no Jardim das Oliveiras, certo. Né? E então eu conto histórias, falo coisas assim do Jardim das Oliveiras, do Itaim Paulista, né? Ok. Que é um microcosmo assim, talvez assim do universo todo, né? De um país todo, do universo todo, assim. Para quem não conhece o Akira ele é escritor, poeta, compositor. Compositor não, eu sou só poeta e tenho assim a sorte de ter muitos amigos assim, músicos assim, que Foi vão por lá, isso que eu assim, puxei, né? Porque você que tem vão lá muita obra, e muita pega, parceria, assim, né? Com muitos artistas, né? Então, pegam a assim, assinatura... meus poemas assim e musicam, fazem música assim desses poemas assim. Né? Então, uma das pessoas é o Ronaldo. O Ronaldo Ferro, acho que é o meu parceiro assim mais forte, assim, né? mais atual, mais competente, mais. Mas tem assim, também com outras outras pessoas também. Tem, pô, né? O Edivaldo. Silvio de Araújo, né? Aliás, o Silvio de Araújo foi o cara assim que
e gravou assim um bem-te-vi, porque esses livros assim, além do livro de poemas assim, é assim tem assim poemas musicados assim, né, dos livros assim, né, e o Silvio de Araújo foi o que fez o bem-te-vi Itaim, né. No Oliveiras Blues foi assim o pessoal do Cabras de Baquiribu. Cabras de Baquiribu, né? O Ronaldo Ferro, o Xaxá, né? O Francisco Xavier, o Quinho nossa, também. O Quinho, puta que eu pariu, né? Quinho Miranda. Esse pessoal. Aliás, o Oliveiras Blues nasceu assim por causa desse pessoal, né? De repente, eu estava fazendo o livro, né? Oliveiras Blues, né? Aí o Ronaldo e o Xavier musicou um poema, musicou outro do livro, né? Aí, aí veio o conceito Oliveiras Blues. E então foi bem isso assim, né? Que da forma como as coisas assim às vezes você não tem assim controle sobre o que acontece, né? O que era para ser assim um livro de poemas, não sei o que, de repente teve assim um CD, né? Que bom. Que foi gravado ao vivo assim com poemas musicados. Foi assim. gravado na Casa de Farinha. Casa de Farinha. Isso fazem quantos anos? Isso é de 2017, né? 17. Então fazem 4 anos assim, 4 né? anos. Que aconteceu essa coisa assim, né? Na Casa de Farinha, que foi o projeto Cabras de Baquiribu. Né? Oliveiras Blues com cabras de Baquiribu, assim, né? Assim. Então, o Akira é Akira e Yamazaki, mas antes de Akira e Yamazaki tem também Adalberto, não é isso? Adalberto, Akira e Yamazaki, né? Brasileiro, filho de pais japoneses, do interior de São Paulo, da cidade de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Ficou lá até uns 10 anos, veio para cá, para São Paulo, e veio direto para São Miguel. Que lugar de São Miguel que você veio? Assim, foi para onde? Não foi para Vila Pedroso. Bicho, você conhece a minha história, cara, pesquisou, né, velho? Mas não foi para Pedroso que você veio. Você veio para a Vila... Eu nasci em Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Né? E vivi em Oswaldo Cruz. Eu nem me lembro, assim, desse período, né? Que eu vivi em Oswaldo Cruz, até os 5 anos, mais ou menos. Depois mudei para Lucélia, né? O meu pai sempre... Agricultor, né? Meu pai sempre... Meieiro. Meieiro é o seguinte, bicho. Sim, é o cara que... O que é o meieiro? Não, explica você o que é não, meieiro. Vamos ver se você sabe. Vamos ver, eu não sei. O meieiro seria aquele cara que trabalha nas terras que não é dele? Isso. E quando produz... Planta, colhe, na hora de pegar... metade minha e metade do dono. Do dono, isso. Daí o meieiro. Eu sou o meieiro e você é o dono da terra. Mas então, meu pai... Mas essa infância aí foi boa para você? Parte, tem umas coisas boas dessa época aí de... A infância sempre é boa, né? E sempre é ruim. O que também, teve né? de arte nesse... Foi nessa época você conheceu o que de arte? Circo, música, cultura japonesa? Então vamos lá, né? As primeiras lembranças que eu tenho assim de arte e cultura na minha vida assim é de circo, né? Em Lucélia, tipo com 8, 9 anos de idade, certo. Eu varei um circo. O varar é passar por debaixo da lona e assistir espetáculo de graça. De graça. É isso aí. Combinado. Circo Motinha e Nhafia. Né? É um dos circos mais representativos da época. Né? Eu tinha 8 anos, isso foi em 1960.
Por aí. Tá? 1960, por aí assim. E aí, nesse dia, estava se apresentando no Circo Motinha, em Nhafia, em Lucélia, na Alta Paulista, né? Na zona ali, né? Porque tinha um terreno ali perto da zona ali. Sim. Né? Terreno Na zona é de para ser Lucélia, utilizado, né? Isso. Então tinha assim, estava se apresentando assim, Zé Fortuna, Zé do Fole e Nhafia. Né? E o primeiro contato que eu tive assim com poesia, com teatro, com literatura. O Zé Fortuna chega a ser um dramaturgo? Eu acho que ele é um grande poeta assim, né, da música, da música regional, da música de raiz assim, né, no Brasil. Eu acho que ele é um tipo assim, imagina um Chico Buarque assim, Sim. né, o Zé Fortuna, né? Sim. E Pitangueira também um grande poeta, um grande músico, isso tudo né, você conheceu no circo? No circo, No circo. Né, moleque, mas eu nem tinha noção assim do que da grandeza deles, do que eles representavam. Exato, assim, né? Sim. E aí nesse dia assim eles estavam e eles faziam teatro também, né? Sim. Porque não era só chegar, eles chegavam, cantavam, né, as músicas, tá, né? Mas também levava outras atrações assim, tá? Uma delas que era era o encenar. teatro, né? Encenar. Que era a encenação assim. E então teve assim a encenação assim de um drama lá, né? Que era um triângulo amoroso, né? Então o marido, a mulher, o amante, né? E no final o marido matava assim o amante todo de branco assim, né? Já com o sangue esparramado e Aí tudo, ia tirar o pau assim. Na hora do tiro, bicho, fiquei assim, né, meu? Pensei um moleque de 8 anos vendo um cara atirar no outro. Assim, marcou, né? Ali foi foda, cara, tá, né? E pá, né? E o cara caiu lá, assim, manchada de sangue, assim, tá, né? Então foi assim. Uma Foi época assim, boa. né? Fora disso, assim, nessa época também tinha assim, o rádio, né? Com as suas novelas, com suas. Rádio novela. Jerônimo. O Herói do Sertão. Você. Puta que eu pariu. Eu lembro. Eu tinha essas referências, assim, né? Tinha referência, assim, que eu fui morar com 8 anos de idade, eu fui morar com meu avô, né? Meu pai morava em Lucélia, né? No meio do mato lá, né? Não tinha escola. Não tinha escola, não tinha porra nenhuma. Me mandou para estudar para a casa do meu avô. Porque lá tinha onde estudar. Que tinha onde estudar, não sei o quê. E o meu avô, então, o meu avô tocava umas terras lá, também de meieiro, né? E tocava um cafezal. Sim. Né? Colhia café, não sei o quê. E de repente vinha, no meio do cafezal, assim, né? Criança de 8 anos, vinha aquela voz lá da casa, no meio assim dos carreirão assim, de café, assim. Olê, mulher rendeira. Olê, mulher rendeira. Puta que eu pariu. O que era isso, né? Puta, você ouvia isso assim, no meio assim do nada, no meio assim de um carreirão assim, de cafezal, assim, no meio do cafezal, assim, que não tinha ligação com nada, né? Mulher, puta, né? Ficou. O meu avô deu assim também para mim uma outra dimensão assim da arte e da cultura, assim, né? Que ele morava num sítio tipo 3, 4 quilômetros da cidade de Oswaldo Cruz, né? Sim. E em Oswaldo Cruz tinha o Cine São José. Quinta-feira Era o dia assim da sessão de cinema japonês, né? Que ele ia lá assistir, né? Só que os meus tios
não queriam mais ir com ele, entendeu, Ronaldo? Ué. Não queria mais ir com Aí você com falou, o velho. vamos lá. Aí ele falou, ó, Kira, vamos lá comigo, né? Eu, 4 horas, assim, no meio do breu, assim, você não enxergava nada no meio do caminho, assim, né? Aquela lanterninha, assim, que o velho usava, assim, a gente ia lá, assim, pra cidade, assim, né? Para assistir cinema japonês. E foi também onde eu Era legendado? tomei... Era legendado ou já era traduzido, já Não, dublado? era legendado, né? Na época, assim. Mas foi quando eu tomei contato, assim, com essa cultura, assim, do cinema, assim. Ou seja, né? música, teatro, circo, cinema, o cinema. né? Ou seja, você, quando veio para São Paulo, você já veio já com uma bagagem cultural muito... Não, eu já vinha assim com toda essa... Né? Mas sem, eu não sabia, não Sim. tinha isso Não tinha essa noção de que sistematizado você carregava isso na minha enquanto uma cabeça, bagagem cultural. não, Né? né? Sim. E lembra assim, o meu avô é o seguinte, viu, Ronaldo? Ele, então, os filmes, né, eram tipo maiores de 14, de 20 anos, não sei o que, tá? E aí eu ficava ali no sofá, ali no hall, esperando ele, né? Mas com o tempo, bicho, eu entrava, né? E via assim, né? Filme de samurai, bicho, né? Aquela coisa, né? Que o filme de samurai é o filme do faroeste, né? Do faroeste, assim, né? Era o faroeste asiático? Os bicho, samurais. né? E os caras... Sangue. Aquelas espadas lá, assim, né? Então foi... Veio para eu São acho que Paulo... Na minha infância, assim, foi... Né? E aí quando veio para São Paulo, veio para... Então, aí teve a uma Vila época... Pedroso, assim, a Vila Curuçá, né? Curuçá. Caí na Curuçá Velha. Cheguei em São Paulo, 1º de abril... De 1960... Diga aí. E 4. No dia do golpe militar, bicho. Eu nem tinha noção, né? Dessa coisa assim. Cheguei com 11 anos, né? Na Vila Curuçá. E no dia que eu cheguei, choveu pra caralho, bicho. O meu batismo foi uma enchente ali na Curuçá, né? O meu pai tinha montado uma... Porque eu vim 6 meses depois do meu pai. Meu pai veio antes, né? Montou a borracharia, ficou trabalhando lá, tá? E... O cachorro tá me assistindo de lá. Não, me assistindo. Ele tá gostando do papo. Tá gostando, né? Então, eu cheguei aqui, né? Sempre tem um detalhe também, né? Você chegou já com a chuva que hoje vem da enchente, mas lá em Oswaldo Cruz, o que fez o seu pai vir para cá também foi enchente, não foi? Foi uma enchente que é onde ele perdeu tudo, né? Foi a ele razão. Zerou assim, geral, assim, né? Ficou assim com... E aí nem bem chega, já tem outra. Mas lá, ele ficou 6 meses trabalhando numa borracharia lá para aprender o ofício. Peraí, deixa eu falar. Sim. Ele não podia chegar em São Paulo sem ser uma profissão. Certo. Uma profissão, né? Borracheiro. Então ele aprendeu a profissão de borracheiro na borracharia de Lucélia. E aí então Foi disso que ele saiu de lá, né? Inclusive comprou um maquinário lá, né? Na borracharia lá de Lucélia, ele trouxe aqui. Ele trouxe para cá já. Ele já chegou aqui equipado, Já veio equipado. montou, né? E você Ele começou a trabalhar. seguiu também o caminho dele de borracheiro também? Trabalhou? Sim. Aprendeu eu o vim aqui e ofício? comecei a trabalhar com ele, né? Na borracharia dele, assim. Certo. Cheguei aqui com 11 anos, né? E foi isso aí, cara. Estudava no Dom Pedro?
fui estudar, né? Porque eu terminei lá o primário, né? Naquele tempo tinha o primário, né? Veio Aí fazer o vim, ginásio eu aqui. vi o ginásio, né? Me matriculei no Dom Pedro, né? E fiz o ginásio no Dom Pedro. Aliás, fiz a quarta série do ginásio, eu fiz lá em Arujá, né? Porque quando estava na quarta série, eu perdi um ano, porque teve uma manifestação aqui em São Miguel, né? Dos alunos do Dom Pedro, Dom né? Pedro. Contra a ditadura militar, né? Isso era no ano de E foi uma 68? passeata. Por aí, foi 68. alguma coisa assim, né? Aí, E uma passeata assim, muito forte aqui, né? Dos alunos do Dom Pedro. Que... você estava no meio. Não, eu estava lá assim, meio de alegre, porque eu também não conhecia muito Sim. assim, do que se tratava, né? Mas eu lembro assim que alguns alunos foram convidados assim a sair fora. Uma transferência compulsória. Justamente isso, né? Aí você foi para o Arujá. Fui para Arujá, terminei a quarta série lá, né, no ano seguinte, e depois voltei para o Dom Pedro, né, e fiz assim o colégio no Dom Pedro, né. Certo. E aí também tive assim no Dom Pedro assim, eu tive dois professores assim que foram fundamentais na minha vida, né. Sim. O ator e dramaturgo Januzelli. Antônio Januzelli. Acho que era Antônio Carlos Januzelli. Ô Januzelli, puta que eu O pariu. Janot. Se você. O Janot. Me desculpe, eu não tô, né? Eu não sei, realmente não estou lembrando, mas eu sei que era o Januzelli, o Janot, né? Foi meu professor também, o Janot. Ele levava a gente assim, né? Para o Teatro Oficina, para o Teatro Balcão, para o Teatro. O Arena. O Teatro de Arena, Arena. né? Sim. Onde a gente assistiu assim um monte, Arena Canta Zumbi, Tiradentes e não sei o quê, não sei o quê. Sim. Né? Nós pegamos muita coisa boa assim, e que foi muito básico assim para a minha formação, né? Intelectual assim. E um outro professor também, que era um professor de filosofia, que eu não me lembro mais, eu não lembro o nome dele, né? Esse cara também foi muito importante assim na minha vida, cara. E falando em formação, você fez o curso de filosofia. Depois quando eu saí do Dom Pedro, né? Eu acho que tinha 17, 18 anos, eu prestei vestibular, né? Na USP para filosofia. Sim. E fui fazer filosofia na USP, lá, bicho, né? Eu fiquei 3 semestres e não aguentei A filosofia. o repuxo assim, da coisa assim, né? Sim. E parei, né? E parei assim, porque... Tava pirando. Não, acho que eu pirei, né? Ô moleque borracheiro, né, bicho? Virar um filósofo, assim, estudar na USP. Né? Exato. Muito cedo, né? Para essas coisas, né? Essas coisas. Então, você. Eu lembro assim que no curso de filosofia lá, né? Tinha jornalista formado, tinha professores de não sei o quê formados, não sei o quê. O pessoal ia lá assim para fazer uma complementação. Assim, né? E eu, moleque, assim, né, saindo da borracharia, fiquei assim, fiquei meio xarope da cabeça lá, né? Mas não contente com isso, você ainda inventou a psicologia, né? Ah, sim! Fui estudar psicologia. Não deu para ser filósofo, você é psicólogo. Acho que no ano seguinte, assim, eu falava, eu preciso não pode fazer um estudar, curso, né? Eu não tenho um curso, como é que fala? Nenhum curso concluído. Não tenho um curso universitário, curso, né? O meu moleque agora tá estudando assim.
Eu falo, bicho, vai, termina a porra desse curso, cara. Vai até o Você fim. é o único assim da família, assim. Apesar que a minha mulher é formada, tudo, né? Mas o meu tem que ter alguém para tomar conta da lojinha, né? Mas a filosofia você fez 3 semestres e a psicologia você fez quantos? 2. É. Tá. E o movimento artístico, cultural, São Miguel, na MPA, os músicos, os artistas que você conviveu, foi a partir de quando? Então... Foi depois Isso. da psicologia lá de Mogi ou foi na época? Foi. Olha, quando eu estava estudando lá em Mogi, né? Então eu lembro assim que teve um momento assim que o pessoal lá do DCE estava preparando uma grande festa, assim, né? Uma festa, não sei do que, lá, de aniversário. Aquelas festas que o DCE tem que organizar. Isso, né? Aí, quem faz o quê, né? Distribui tarefa para um fazer isso, outro fazer aquilo, não sei o quê, tá? E tinha que ter assim um pessoal assim para organizar a festa, quem que ia tocar, quem que ia animar a festa, não sei o quê. Aí eu falei, opa, tem um grupo lá em São Miguel, né? Eu posso procurar eles, né, e tentar trazer eles assim para animar a festa, né? O pessoal está fazendo sucesso, está no Fantástico, no Chacrinha, no Bolinha, e não sei mais aonde, tá, né? É o grupo Matéria-Prima. Bolinha, Chacrinha. Aí eu fiquei encarregado assim de procurar esse pessoal, tá, né? Aí eu vim para São Miguel e saí atrás do Matéria-Prima. Do Matéria-Prima. E aí a referência assim, que eu encontrei foi Edivaldo Santana, o Baitola, né? E aí saí procurando, não sei o quê, e caí lá na Vila Sinhá, na casa do Edivaldo. Né? E aí a primeira coisa assim que me deixou assim meio complicado, sabe? Eu achei estranho, assim, né? Me causou estranheza, assim. Eu cheguei na casa do Edivaldo, assim, não tinha muro, não tinha nada, só tinha casa lá no fundo, lá. Falei, mas que porra que é essa, né, bicho? Uma casa que não tem muro, não sei o quê. Aí eu entrei, assim, no terreno, assim, aí saiu uma mulher, uma senhora, Dona Judite. Mãe dele. Mãe do Edivaldo. Aí conversamos, não sei o que, né? E eu me apaixonei pela mulher, assim, logo de cara. E eu acho que ela se apaixonou por mim também, né? E agora imagina, né? Um japonês... Cabeludo aqui, cabelo aqui na cintura, entendeu? Né? E tá, eu estava procurando o Edivaldo Santana. Não, Edivaldo é meu filho. Edivaldo não está. Não está, volta amanhã, não sei o que, tal hora. Então, tudo bem. Eu falei, então volta tal hora aqui, tá? Então, pode voltar que eu vou falar para ele esperar você aí, tá, né? E o pior que não rolou nada, né? Você sabe que essa mulher foi minha madrinha de casamento, bicho. Olha, eu tá casei vendo? com a Sueli Kimura. Dona Judite foi a minha madrinha. Olha aí, tá vendo? E uma pessoa, nossa, que se apaixonou por mim. Eu acho que me tratava como filho, melhor assim que tratava o Edivaldo, viu, bicho? Ela falava, ih, outro doido assim que apareceu aí, né? E tá. Lá no DCE, lá não rolou nada, né? Afinal de contas, né? Mas eu ganhei um contato, uma amizade assim, para toda a vida, assim, né? E através dele você foi conhecer o movimento. Foi, né? Com os demais artistas da época do MPA. Que eu não conhecia ninguém em São Miguel, né? Aí um dia ele falou, aqui, ó, tá tendo uma conversa aí, né? De artistas de São Miguel, o pessoal tá
tá se juntando aí para fazer uma mostra de arte lá na capela, né? Na Capela Histórica de São Miguel. Tá? Acho que era legal você aparecer lá, né? Tá? Vai ter uma reunião de tal, tem um pessoal da Unicamp, né? Com os professores da Unicamp que estão. Né? Aí eu fui lá, né? Caí na casa do Sacha, do quintal do Sacha. Né? Foi onde eu conheci a galera, né? Sacha, Rabeluan, Cláudio Gomes, Severino do Ramo, Cláudio Teixeira, o pessoal do Núcleo, né? O pessoal do Teatro de Rua, né? Eu esqueci o nome daquela menina. Do teatro? Do teatro. Eliana Mara? Eliana. Puta que eu pariu, bicho. Esse cara. Ele pesquisou tudo, hein, bicho? Porra. Nós estudamos juntos, Eliana. Sério mesmo, cara? Estudamos juntos. Eliana Mara, né? E tinha, junto com a Eliana, né, no Teatro de Rua, tinha um Nenê, tinha quem? Cláudio Gomes, Severino do Ramo, tinha. Né? Era um pessoal que fazia teatro de rua, assim. E a Sueli. O Almir já estava nessa época? Não. Não, o Almir foi depois, né? o Almir já é de um outro pessoal. Foi né? depois. Mas depois a pessoa que ia se tornar minha esposa, né? Sueli Kimura, fazia parte também do teatro de rua. Olha só, meu, isso é terrível, né? Isso é uma coisa assim, né? E aí foi que eu comecei aí, né, a me entrosar com o pessoal, né? Aí foi quando a gente criou o Movimento Popular de Arte, né? Então, em resumo, que ano foi isso? Que foi criado o Movimento Popular de Arte? Foi a partir daí, em 1979. 79. 79. Porque essa coisa assim dessa mostra na capela, porque o que aconteceu? A gente queria tornar a Capela Histórica de São Miguel um centro cultural aberto para a população, entendeu? Um centro cultural dinâmico, né? Onde acontecesse de tudo lá dentro, teatro, né? Cursos, sempre foi essa proposta do EPA, né? Ter um E- centro cultural em São Miguel. E aí chegou um momento, né? Que a gente fez uma reunião lá, Secretaria de Cultura, a igreja, porque a igreja, né, Sim. é dona da capela, né? E o MPA, não sei o quê, e a igreja decretou que ali não seria aberto assim para um centro cultural.